Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você já se perguntou como é que se mede de verdade a saúde financeira de uma empresa, chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai desvendar um dos relatórios mais importantes da contabilidade, o balanço patrimonial. Vamos nessa! Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Como se mede a real riqueza de uma empresa? Será que é só olhar o dinheiro que ela tem no caixa? Eu acho que a história é um pouquinho mais complexa do que isso, né? E é exatamente isso que a gente vai descobrir junto. E para responder essa pergunta, o nosso ponto de partida tem que ser um conceito fundamental: o patrimônio. Pode acreditar, na contabilidade quase tudo gira em torno dessa palavra. E aqui está a definição oficial. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas tá, o que isso significa na prática? Bom, é basicamente tudo que uma empresa tem, mais tudo que ela tem para receber e, claro, menos tudo aquilo que ela tem que pagar. É um retrato completo da situação, sempre com valores em dinheiro. Agora, vamos quebrar esse conceito nas suas três partes principais. Pensa que são como os blocos de construção de qualquer patrimônio, sabe? São eles: os bens, os direitos e as obrigações. Vamos começar com o primeiro bloco: os bens. De um jeito bem simples, bens são todas as coisas que a empresa possui e que, claro, têm valor econômico. Pode ser algo para usar, para consumir ou para vender. Se tem valor, é um bem. E aqui a coisa fica bem interessante, porque existem dois tipos de bens. Primeiro, os bens materiais, aqueles que a gente pode tocar, sabe? Dinheiro, um veículo, um prédio, bem fácil de entender. Mas aí vem os imateriais, ou intangíveis. Eles não têm corpo físico, mas muitas vezes são os ativos mais valiosos. Pensa numa marca forte, numa patente, isso pode valer uma fortuna. Beleza, segundo bloco, os direitos. Um jeito fácil de pensar neles é o seguinte: é o dinheiro da empresa que está, por um tempo, no bolso de outra pessoa. Ou seja, é tudo aquilo que a empresa tem para receber de alguém. E olha só os exemplos práticos do dia a dia. A conta clientes ou contas a receber é o mais clássico de todos, né? O valor daquela venda que foi feita a prazo. Mas também tem impostos a recuperar, adiantamentos. No fundo, é um dinheiro que uma hora ou outra vai entrar no caixa. E chegamos no nosso terceiro e último bloco: as obrigações. Se os direitos são o que a empresa tem para receber, as obrigações são o exato oposto. É tudo aquilo que a empresa deve, tudo que ela precisa pagar para alguém. E os exemplos aqui são bem familiares, né? Contas a pagar para fornecedores, os salários da equipe que vencem no fim do mês, os impostos para o governo e, claro, os empréstimos com bancos. Tudo isso são obrigações. Para visualizar isso tudo de um jeito organizado, a contabilidade usa um gráfico bem simples, que parece uma letra T. Do lado esquerdo, a gente coloca tudo que é positivo, os bens e os direitos. E do lado direito, lá ficam os pontos negativos, ou seja, as obrigações. E agora que a gente tem todas as peças, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça. Vamos para a regra de ouro, a equação que faz tudo isso fazer sentido. É a chamada regra do equilíbrio. E essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. A própria palavra balanço vem daí, da necessidade de que os dois lados dessa nossa balança imaginária estejam sempre em perfeito equilíbrio, sempre iguais. E aqui está ela, a equação fundamental do patrimônio. O lado esquerdo, que é a soma de bens e direitos, ganha um nome técnico: ativo. O lado direito, que são as obrigações, a gente chama de passivo. E é a diferença entre o ativo e o passivo que realmente nos interessa. Essa diferença é o tal do patrimônio líquido. Pensa assim, é o que sobra de verdade depois que a empresa pega tudo o que tem, o ativo, e quita tudo o que deve, o passivo. Esse valor que resta é a riqueza real, aquilo que de fato pertence aos donos do negócio. Lembra da nossa pergunta lá do início? Tá aí a resposta. Com todos esses conceitos na cabeça, agora a gente está mais do que pronto para entender o relatório final, o documento que organiza todas essas informações, o balanço patrimonial. Olha só esse exemplo na prática. Repara que do lado do ativo, a soma total dá 500. Agora vamos para o outro lado, o passivo, que são as dívidas, soma 140, e o patrimônio líquido, a riqueza dos sócios, é 360. Se a gente somar 140 com 360, o resultado é 500. A balança está perfeitamente equilibrada. E tem mais uma forma bem legal de enxergar essa estrutura. A gente pode pensar nos dois lados não só como positivo e negativo, mas como aplicações de um lado e origens de recursos do outro.
É bem simples, na verdade. O lado do ativo mostra pra gente onde a empresa aplicou o dinheiro dela, em caixa, em estoque, em máquinas. Já o lado do passivo e do patrimônio líquido mostra de onde veio esse dinheiro. Foi de dívidas ou foi capital dos próprios sócios? Entender isso é como aprender a ler a história financeira da empresa. E agora, um ponto super importante para não esquecer. O balanço patrimonial é como uma fotografia. É um retrato da situação da empresa em um único e específico dia. Ele não é um filme. Ele não mostra o movimento, só mostra a posição naquele exato momento. Isso nos leva a uma última reflexão. Se o balanço é só uma foto, será que ele conta a história inteira? O que será que essa imagem estática não revela sobre o desempenho, sobre a lucratividade e sobre o futuro da empresa? Pois é, e essa é justamente a porta de entrada para outras demonstrações contábeis que a gente precisa conhecer.